Não importa qual idioma você fale, de onde você é ou sua idade, provavelmente você reconhece este símbolo. Os Jogos Olímpicos são o maior, mais global e mais alto padrão de atletismo. Mas desde quando os Jogos Olímpicos começaram, lá em 766 a.C., na Grécia, a verdade é que eles eram muito diferentes dos Jogos Olímpicos que conhecemos hoje. Naquela época, os atletas competiam nus, lutavam até a morte e tudo isso era feito em nome de deuses pagãos. Era uma tradição que superava as questões políticas, fazendo com que as guerras e disputas políticas fossem suspensas, para que todos se reunissem e homenageassem esses deuses pagãos. Em 393 d.C., um governante cristão proibiu todas as práticas pagãs, incluindo os Jogos Olímpicos. Desde então, até o século XIX, os Jogos Olímpicos essencialmente deixaram de existir. Foi só quando Pierre de Coubertin, um francês apaixonado por esportes, entrou em cena, que houve uma tentativa de revitalizá-los. Ele acreditava no espírito olímpico, na essência do verdadeiro espírito esportivo e no esforço para se tornar o melhor possível. Ele expressou isso no que mais tarde se tornaria o credo olímpico. O importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. Com essa visão idealizada do que os Jogos Olímpicos poderiam ser, Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Apenas 2 anos depois, em 1896, foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos modernos, no estádio Panatenaico, em Atenas, Grécia. Este estádio, construído inteiramente em mármore, datava do século VI a.C., tornando-se o lugar perfeito para reviver os Jogos Olímpicos. Em 1912, Coubertin também criou os Anéis Olímpicos que conhecemos hoje. Cada anel simboliza um continente habitado, com as Américas contadas como um só, e as cores foram escolhidas porque, na época, todas as bandeiras do mundo tinham pelo menos uma das cores representadas nos anéis. Assim, os anéis transmitiam uma mensagem de unidade mundial e de união através do espírito esportivo. Quando o Comitê Olímpico Internacional foi criado, havia uma infinidade de decisões a serem tomadas. Decidiriam se iriam permitir apenas os mesmos jogos da antiguidade, onde seriam realizados, com que frequência e quem poderia participar. Felizmente, os ideais e o espírito de unidade prevaleceram. Já em 1900, mulheres e atletas negros foram permitidos nos Jogos. Na década de 1960, os Jogos Paralímpicos foram criados para atletas com deficiência. E em 2016, uma equipe de refugiados foi formada para atletas que também eram refugiados, promovendo ainda mais a agenda de unidade e esportividade. Outra maneira de promover essa unidade foi inicialmente não permitir a participação de atletas profissionais. Só em 1986, os atletas profissionais foram autorizados a competir. Curiosamente, um medalhista dos Jogos Olímpicos de 1912, Jim Thorpe, que conquistou várias medalhas de ouro, teve suas medalhas retiradas porque jogava beisebol profissionalmente, algo que não era permitido na época. Ele acabou criando um clube onde atletas profissionais poderiam jogar. Embora os Jogos Olímpicos sejam realmente inclusivos, seus eventos e a organização também foram usados para promover propaganda política, para o bem ou para o mal. Aprender a história dos Jogos Olímpicos muitas vezes revela uma narrativa maior sobre o que estava acontecendo no mundo na época. Por exemplo, em 1936, os Jogos Olímpicos foram realizados em Berlim, na Alemanha nazista. Hitler queria usar os Jogos para promover suas ideias de uma raça superior, mas isso deu errado quando Jesse Owens, um atleta negro dos Estados Unidos, ganhou 4 medalhas de ouro, e Hitler se recusou a cumprimentá-lo. Apenas 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, em 1964, os Jogos foram realizados no Japão, marcando a emergência do país como uma nação pacífica e não mais como um inimigo. Em 1968, durante os Jogos no México, os corredores Tommy Smith e John Carlos protestaram contra a violência racial na América, resultando na suspensão deles da equipe dos Estados Unidos. Eles disseram que os Jogos eram para o esporte e não para a política, mas o atleta negro afirmou que queria igualdade em todos os aspectos, não apenas na arena. Em 1980, durante a Guerra Fria,
A equipe de hóquei dos Estados Unidos e a equipe da União Soviética se enfrentaram em um evento que a Sports Illustrated chamou de o maior momento esportivo do século XX. Devido à importância e à história complexa dos Jogos Olímpicos, vale muito a pena conhecer a sua história. Se você tiver a chance de viajar para uma cidade olímpica, eu recomendo fortemente que aproveite. Siga-nos para mais conteúdos olímpicos em breve.